Olá a todos os amigos e a todas as amigas. Nosso abraço a todos vocês. Nosso desejo de que tudo possa estar bem nesse momento em que nos acompanham. Estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais com a obra Palavras de Vida Eterna, um trabalho que vem sendo feito por mim e pelo meu amigo Lucas Menezes, em que a gente já está caminhando para o final da obra. Hoje iremos tratar do capítulo de número 170, de um total de 180, então teremos aí mais 10 capítulos pela frente, são mais de 10 semanas, né? Mas logo estaremos concluindo esse trabalho. E de antemão a gente agradece por todo o apoio que temos recebido. Então, o capítulo de hoje, número 170, cujo título é Conta Pessoal. Emmanuel traz suas reflexões a partir de um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Os estudiosos entendem que essa carta foi escrita por Paulo no ano 57, depois de Cristo, obviamente, em Corinto, e o objetivo dessa carta era apresentar, o próprio Paulo se apresentar à comunidade de Roma, não é? Já que essa seria a primeira visita dele como apóstolo, esse novo apóstolo de Jesus, esse apóstolo dos gentios. Então, ele precisava transmitir ali uma mensagem de quais seriam os seus objetivos, qual era o seu papel, a sua função na difusão da Boa Nova, e ele já encaminhou essa carta, segundo os estudiosos, com esse propósito, com essa ideia de se apresentar como o apóstolo dos gentios e dar direcionamento acerca da sua atividade, daquilo que ele desempenhou, que ele vinha realizando ao longo do tempo. Né? Na Bíblia de Jerusalém tem um título lá, nessa parte do Evangelho, que vai do capítulo 14, que é o amor pelos fracos, né? Então, Paulo vai falar aqui de modo muito forte sobre a fé de cada um, sobre a forma como cada um age diante dos fatos, sobre como cada um age diante das situações a qual estão fazendo parte, né? Então, uns têm uma fé mais forte, mais firme, outros têm uma fé mais vacilante, né? Então, Paulo vai tratar de tudo isso e chegar a uma conclusão ao final dessa mensagem, né, que é transmitida aos romanos, num primeiro momento, mas que ficou para a posteridade, é que a gente não deve, de modo algum, fazer julgamento em relação a como cada um desempenha a sua fé perante os desafios da vida, né? Cada um demonstra a sua fé mediante os desafios da vida. Então, vamos ver aqui a leitura, o que Emmanuel nos apresenta. Então, o versículo é: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, as responsabilidades, né, de tudo aquilo que acontece na minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes, são responsabilidades única e exclusivamente minhas, né? E assim com cada um de nós. As nossas ações e atitudes são responsabilidades nossas. E nós estaremos prestando contas com Deus de forma individual. Então, de forma que ninguém poderá responder por nós pelos nossos atos. Isso é uma questão única e exclusivamente de cada ser humano, de cada filho de Deus. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: se te propões a renovação com Cristo,
é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Ou seja, que a gente tenha um entendimento de que quando a gente se propõe essa renovação do Cristo, certamente nós vamos ter pessoas com ideias contrárias, com pensamentos contrários, com ideias distintas da nossa, opiniões contraditórias às nossas, né? E que a gente não deve tanto se preocupar com isso, eu diria. E Paulo nos pede, ou Emmanuel, melhor dizendo, que a gente suporte pacientemente toda e qualquer ação contrária àquilo que nós entendemos como verdade ou como lições que nos conduzem a essa renovação com o Cristo. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra que há muito lá desterraste do espírito. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza de um instante para outro. Se te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. Se nada mais podes dar ao necessitado além da migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te acusa de sovinice. Se te corriges decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la, a quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Se te recolhes à gentileza e à serenidade, na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Então vejamos que parágrafo bem forte, né, que Emmanuel nos mostra, e real, e verdadeiro, né, são fatos, são situações que de fato ocorrem. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra, que há muito lá desterraste do espírito. Ou seja, eu cometi erros lá no passado. E aí ficou registrado na memória de algumas pessoas ou de uma determinada pessoa aquele erro que eu cometi lá. Não importa toda a minha transformação que eu tenha passado ao longo dos anos, procurando aprimorar, melhorar os meus, corrigir os meus erros, melhorar as minhas virtudes, aprimorar as minhas virtudes, mas para alguém aquilo vai ficar registrado, para algumas pessoas aquela ação lá do passado vai ficar registrada como sendo a verdade sobre nós. Quando nós já, de fato, nós já temos procurado transformação, nós já temos procurado seguir outros rumos, corrigir os erros do passado com outras ações, com outras atitudes. E isso, em muitas ocasiões, fica registrado na memória de algumas pessoas e nos tem pela conta daquilo que nós fomos há alguns anos atrás. Então, é muito comum isso acontecer. E Emmanuel traz aqui uma série de exemplos, né? Uma série de exemplos. Se te corrige decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la, servir a verdade, há quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Ou seja, se eu me dedico, qualquer que seja a pessoa, se dedica um pouco mais ao estudo do Evangelho, ao aprimoramento das lições morais do Cristo, se de algum modo eu estou buscando isso na minha vida, né, estou de fato vivenciando isso, muitas pessoas nos chamarão de fanáticos, porque nós dedicamos boa parte do nosso tempo para exercer isso. Né? Já nos tem a conta de fanáticos. Então, é uma outra questão que Emmanuel nos pede que a gente haja com paciência, com serenidade,
porque os detratores da verdade aparecerão em todos os lugares. Claro que nós não somos os detentores da verdade, mas não esqueçamos, nós estamos buscando a renovação com Cristo. E ele mesmo nos disse, se nós o temos como nosso guia e modelo, ele nos afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Por que Cristo faz uma afirmativa tão forte, tão contundente? Porque ele sabe quem ele é de fato. Cristo sabe que ele é o nosso guia e modelo, que nós chegaremos ao Pai, não através das falas que eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão, não pela fala, mas pela ação, pela atitude. E se todos nós buscamos isso com verdade no coração, com certeza, com a certeza no coração de que a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, essa mensagem de palavra, são palavras de vida eterna, é essa mensagem universal, que a gente não titubeie, que a gente eu diria, não estacione no tempo diante da forma como as pessoas veem isso, né? Da forma como as pessoas entendem as nossas ações, as nossas atitudes nesse caminho de transformação íntima. Porque aparecerão, não tenhamos dúvidas, aparecerão aqueles que irão nos apontar dizendo uma série de situações entre as quais Emmanuel cita algumas aqui. É tanto que no final desse parágrafo ele coloca reticências, 3 pontinhos, ou seja, tem muito mais coisas a serem ditas, né? Então, busquemos essa verdade, né? A verdade que o Cristo nos legou, a verdade que o Cristo nos apresentou. E aí nós certamente estaremos caminhando de forma tranquila diante dos desafios que nos colocam, que devem ser encarados por nós. Porque se nós nos entendemos como esses servidores de Jesus da atualidade, os novos apóstolos, os apóstolos da atualidade, que a gente faça isso com afinco, com amor e com muito carinho. E para finalizar, Emmanuel diz assim, apesar de todos os palpites antagônicos, palpites contrários, acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da tua alma, entra no íntimo da tua alma, entra no teu íntimo próprio. Observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue. De esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que, abre aspas, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, fecha aspas. Então, Emmanuel fecha com essa bela mensagem, né, de que apesar de todos os palpites contrários em relação àquilo que nós estamos buscando, acerca do nosso esforço, da nossa conduta de transformação moral, entra no íntimo teu, olha para dentro de ti mesmo e verifica se tudo aquilo que tu estás fazendo é de fato com sinceridade, é com amor, é com dedicação, é com respeito a ti mesmo e respeito ao outro, respeito ao próximo, porque aí nós teremos a nossa consciência tranquila, estaremos quites com a nossa própria consciência, né? Diante do Senhor que é Jesus. Então, façamos o melhor que nós pudermos, façamos aquilo que está ao nosso alcance hoje. É algo bem pequeno ao olhar de muitos, mas é algo grandioso ao olhar de Deus, porque são os passos iniciais que nós estamos dando no rumo desse progresso moral, no rumo da nossa transformação enquanto seres imortais.
não desistamos de realizar, de fazer, de praticar o bem. Esse é o caminho que nos guiará a Deus. Então, meus amigos e amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, era essa a mensagem para o estudo de hoje e desejo a todos que fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.